E aí, turma, vamos fazer aqui um estudo de como foi essa primeira semana de 2022 no mercado americano. Foi uma semana muito volátil. A gente teve aí o pronunciamento do Fed, que veio com um tom mais duro, tá, a respeito de elevação da taxa de juros, algo que o mercado já previa, tá, mas o Fed veio com um tom mais duro, que provavelmente vai aumentar mais rápido, né, as taxas de juros. O mercado ficou bastante angustiado com esse posicionamento mais duro, não esperava, né, esse pronunciamento tão enfático, tá, a respeito da elevação da taxa de juros. O mercado foi muito volátil durante essa primeira semana de 2022, corrigiu bastante. E vamos lá, vamos ver como é que fechou essa primeira semana no mercado financeiro americano. Vamos lá. Então vamos começar vendo o SPY, né, o SP500. Vamos ver como é que ele se comportou durante essa semana. Nós tivemos aqui na segunda-feira, logo nos primeiros dias aqui de 2022, o SPY flertando aqui com novas máximas. Ele não conseguiu se sustentar, ele simplesmente chegou a bater em novas máximas, porém fechou em queda, um candle vermelho aqui, tá? E depois veio corrigindo nos próximos dias. Foi logo depois, foi um dias que antecedeu o pronunciamento do Fed, e logo depois do pronunciamento veio a mais correção, tá certo? Vamos olhar aqui mais de perto o que está acontecendo. Então vamos lá. O mercado no diário tá tranquilo, né? Assim, a princípio ainda não tem assim nada que mude a tendência de alta, tá certo? Vamos olhar então o gráfico mensal para ver com mais clareza. Olha só, o gráfico mensal não tem erro nenhum nesse gráfico. Aliás, ele está até assim, super espichado. A gente vê aqui que olha só, desde esse candle aqui que formou essa base de preço, foi em março de 2020, um crash, tá, da pandemia, e logo depois ele teve essa formação aqui também de nova basezinha aqui, mas foi uma correção assim, muito leve no mensal. E desde então, olha só como ele vem espichado aqui sem formar nenhuma base de preço, tá certo? Então assim, o gráfico mensal assim, sem dúvida nenhuma é de alta, tá certo? Seria até saudável em algum momento fazer uma correção mais forte no mensal para poder formar uma base de preço, o mercado conseguir respirar e continuar a subir, tá certo? Para que o mensal entre formando uma base de preço, tá certo? Um fundo ascendente, a gente já viu no curso que quando isso acontece é porque nos gráficos menores formam uma tendência de baixa, tá certo? Então vamos olhar no semanal para ver o que está acontecendo no semanal. Olha só, o semanal também tem sempre essa média móvel de 20 aqui servindo como suporte. Olha só, desde o crash aqui em março de 2020, tá certo? Essa média móvel de amarela aqui, uma média móvel de 20 servindo como suporte. Então olha só, o gráfico semanal também espichado, tá certo? Porém é saudável, não tem nada a princípio que se preocupar, tá certo? Quando a gente olha no diário, tá, a gente tá percebendo uma correção bem forte, tá? Porém é uma correção muito forte que a princípio não tira a característica de um gráfico de alta, tá? Ele ainda assim pode ser que esteja formando essa base de preço aqui no diário, tá certo? Se por acaso ele perder esse suporte aqui, esse último fundo aqui, em 451, tá certo? Aí sim
ele vai formar um pivô de baixa, e que, formando um pivô de baixa, ele vai entrar embaixo, um gráfico de baixa, numa tendência de baixa no diário. Porém, a gente já viu que nos gráficos maiores, no semanal e no mensal, provavelmente quando o diário entrar uma tendência de baixa, é porque nesses gráficos maiores ele vai tentar formar uma base de preço, um fundo ascendente para continuar a subir, tá certo? Então, por isso que a princípio não tem muito o que se preocupar, tá certo? Agora, o mercado sim está muito volátil, tá certo? Se você tem uma conta pequena, eu sugiro a vocês cautela nesse momento, tá certo? Se você tem uma conta grande, pode fazer day trade, tá? Já expliquei isso no curso, que nos Estados Unidos a gente tem aquele padrão day trade, então contas com menos de 25 mil dólares sofrem uma limitação, tá certo? Na quantidade de day trades e que é permitido fazer. Se você tem uma conta grande, beleza. Então você pode fazer trades rápidos, tá certo? Entrada e saída curtas, porque realmente o mercado está muito volátil. Porém, ainda assim está saudável. A gente vê aqui que ele furou essa média móvel de 20, porém ele tocou exatamente nessa média móvel de 50, tá certo? Então a gente vê que essas médias móveis aqui servem muito claramente como suporte, tá certo? Então, se por acaso, vamos traçar aqui uma FIBO, vamos colocar aqui uma FIBO, vamos ver o quanto que está sendo corrigido aqui. Vamos lá. Olha só. Dessa última pernada aqui, desse último fundo, tá certo? Até esse último topo aqui, o mercado corrigiu praticamente exatamente em cima dessa FIBO de 0,5, tá certo? Então, ainda assim, é um nível saudável de correção, tá certo? Como eu disse, aparentemente, tecnicamente, o gráfico não tem nada de errado, tá? Tecnicamente é uma correção saudável, tá certo? Foi como eu falei, se por acaso perder esse último fundo aqui, vai entrar numa tendência gráfica de baixa e vai buscar um fundo ascendente nos gráficos maiores, no semanal ou no mensal, tá certo? Agora, por enquanto, a gente tem essa média móvel de 50 aqui que se viu como suporte, e também a gente viu que a retração de Fibonacci no 0,5 também se viu de suporte, tá certo? A gente já estudou no curso que essas técnicas gráficas são muito respeitadas, são muito respeitadas no mercado, tá certo? Então, por isso que quando a gente traça esses padrões gráficos, tá certo? Não só a gente tende a prever comportamentos, como a gente pode já predefinir comportamentos futuros baseados, tá, na estatística do comportamento passado, tá certo? É isso que se baseia a análise técnica. Não é nada certo, é só uma técnica que a gente usa baseado na estatística e comportamentos passados, tá certo? Mais assim, a gente já estudou isso no curso, que a análise gráfica não garante nada, absolutamente nada. Porém, ela tende a aumentar as suas chances de entrada e saídas melhores nos trades, porém, tá certo? Então, dessa forma, você pode aumentar os seus ganhos, tá certo? Então, beleza, aqui foi o SPY. Vamos dar uma olhada agora no Nasdaq, tá certo? O Nasdaq tem um gráfico pior do que o SPY, tá certo? Então, a gente viu que desde o início do ano, 2022, o SPY, o Nasdaq, ele teve esse candle de alta aqui, mas no primeiro dia, mas porém depois, nos próximos dias, só essa derrocada aqui, tá certo? Nem essa média móvel de 50 aqui aguentou, tá certo? Isso, que aconteceu? As ações de tecnologia costumam sofrer muito mais quando há um aumento dos juros americanos,
tá certo? As ações de tecnologia são ações que são mais arriscadas, tá? Porque prometem algo novo, tecnologia moderna. Então é algo que assim, o risco é maior, que os investidores se arriscam mais para poder ter um retorno maior. Quando há um aumento da taxa de juros, os investidores tendem a sair desse nível de risco das ações de tecnologia, buscando, né, esses títulos do governo que são, né, praticamente 100% seguros, tá certo? Assim, você investir num Treasury americano, você dificilmente, o Tesouro Americano vai te dar um calote, tá certo? Então, olha só, vamos analisar aqui o Nasdaq. A gente viu que esse candle que fechou na sexta-feira, bem vermelhinho aqui, ó. Vamos traçar uma linha aqui. Ó, quase bateu nesse último fundo aqui. Quase que bateu, não chegou a bater, mas quase, ó. Faltou muito pouco, tá certo? Então, o Nasdaq está com um gráfico pior, é o que está com o pior gráfico, tá certo? Vamos olhar aqui no mensal, então, para ver o que a gente consegue definir aqui no mensal. Olha só, no mensal, novamente, nós não temos nada de errado no gráfico mensal, tendência clara de alta, tá certo? Vamos ver no semanal. No semanal também, tendência clara de alta com topos e fundos ascendentes, tá certo? E aí a gente já viu, estudando ali o SPY, que se por acaso o Nasdaq entrar em tendência de baixa no diário, é porque ele vai procurar uma correção, uma base de preço nos gráficos maiores, o mensal e o semanal. A gente vê que no mensal, olha só também há quanto tempo que não tem uma base de preço no mensal, um fundo ascendente. Praticamente uma estilingada direto, só de alta. Entendeu? Então também os gráficos estão muito esticados no mensal. E assim, se por acaso vier para buscar uma base de preço no mensal, isso também é super saudável, não vai descaracterizar o movimento principal de alta no longo prazo, que é o gráfico mensal. Porém, a gente já viu que uma correção no mensal vai fazer com que o gráfico diário entre numa tendência de baixa, tá certo? Então, momentaneamente, no curto prazo, as ações vão sofrer, tá certo? Embora no longo prazo, isso pode significar apenas uma base de preço, um fundo ascendente aqui no mensal para ele corrigir de forma saudável e depois continuar o movimento de alta, ok? Então vamos lá, voltando aqui para o semanal. O semanal a gente já viu que o gráfico está super saudável também. Olha só, ele está beliscando essa média móvel de 20 no semanal, tá certo? A gente viu que ele tá, essa média móvel de 20 sempre conseguiu segurar, olha só, sempre conseguiu segurar. Teve essas sombrinhas aqui, mas o gráfico sempre fechou acima, tá certo? Agora, nesse aqui tá, a gente vê que no semanal ele já rompeu essa média móvel de 20, tá certo? Tem volume entrando aqui, então a gente tem que ficar de olho no Nasdaq, tá? Que pode ser que ele forme um pivô de baixo no diário e a gente entre, né, numa tendência de baixa no diário, no curto prazo, tá certo? Que já falei que a princípio não tem nada de errado, seria uma correção super saudável nos gráficos maiores, semanal e mensal, que provavelmente vão formar uma base de preço para poder voltar a, né, a movimento de alto saudável, tá certo? Então vamos lá. A gente viu que ele praticamente corrigiu 100%, aqui não vou nem precisar traçar a fibra aqui, porque praticamente ele está 100% de retração. Tá? E quase que rompeu esse último fundo aqui, formando o pivô de baixo. Vamos deixar aqui então essa linha de suporte, tá certo? Essa linha aqui vai servir de linha de suporte. Vamos ver então como que vai se comportar nos próximos dias o Nasdaq, tá certo?
Beleza. Eu também gosto de olhar o Dow Jones, tá, gente? Já expliquei para vocês no curso que eu sempre, antes de analisar as ações, eu analiso os índices, tá certo? Para ver o que está acontecendo no dia. Então eu costumo olhar o SP500, é lei, é regra, sempre olho o SP500, sempre olho o Nasdaq, o QQQ e o Dow Jones, tá certo? Olha só, o Dow Jones para mim é o melhor gráfico que tem aqui agora, tá? Depois vem o SP500 e por último o Nasdaq que tá feio. O Nasdaq tá feio. Já viu que as ações de tecnologia sofrem com o aumento de juros, tá? Americanos. Então vamos lá. Aqui no diário, da mesma forma que o SP500, essa média móvel de 20, olha só como o mercado respeita essas métricas. Nesse candle aqui, nessa sexta-feira, tá certo? Último dia da primeira semana de 2022, olha só, esse candle aqui chegou a encostar nessa média móvel de 20, tá certo? E teve uma reaçãozinha e subiu e fechou, tá certo? Até em alta, mas conseguiu reagir, tá certo? Logo depois que tocou nessa média móvel de 20, tá certo? No diário ainda uma tendência de alta. Eu acho que ele pode até corrigir nessa média móvel de 50 aqui, vai ficar saudável. Vamos olhar aqui o mensal para confirmar isso. Olha só, mensal, mesma coisa que os outros gráficos, também super esticado, tá certo? Teve essa formação de base de preço aqui, ainda bem que teve, ó, só encostou nessa média móvel de 20 aqui, serviu de suporte. A gente vê que o mercado respeita, logo, olha só, encostou aqui na linha, pá, reagiu, encostou aqui na linha, pá, reagiu, tá certo? Então mensal tá bem tranquilo. Vamos para o semanal. Semanal também, o gráfico também bem bonito, tá? Eu acho que pode vir buscar essa média móvel de 20 no semanal para formar essa base de preço aqui, tá certo? E continuar a subir. Então, nos três gráficos, fora o Nasdaq, tanto o SP500 quanto o Dow Jones, eles estão no gráfico diário bem tranquilos, tá certo? Não significa que não tenha havido volatilidade nesses dias aqui, tá certo? Olha só, a gente viu que no primeiro dia de 2022, Dow Jones fez até novas máximas, tá certo? Ele fechou em novas máximas. Olha aqui, ele fechou, ele subiu, teve um novo recorde aqui e ainda assim fechou um pouco abaixo, mas ainda assim fechou em novas máximas. Depois, olha só, nos pregões seguintes, ele veio aqui e buscou essa média móvel de 20, tá certo? Então, assim, o gráfico, tecnicamente falando, está saudável, bem tranquilo, tá certo? Não significa que o mercado em si esteja tranquilo. A gente já viu que está bem volátil. Aliás, volatilidade para a gente aqui no mercado não é nem ruim não, tá? É até muito bom. O que a gente ganha é quando o mercado está agitado dessa forma. Imagina, se o mercado não estiver oscilando nada, como é que você vai entrar e sair de operação 1? Como é que você vai entrar numa baixa, sair numa alta, ou entrar vendido numa alta para sair numa baixa, se o mercado está lateralizado, não está nem subindo nem descendo? Então, isso de certa forma não é ruim não, é bom, tá bom? É bom. Então, esse foi o resumo dessa primeira semana de 2022. Tá? O mercado fechou preocupado com esse último pronunciamento do Fed, tá certo? Foi um pronunciamento mais duro com relação à taxa de juros, tá certo? Mas a princípio ainda assim tecnicamente trata-se de uma correção saudável, tá certo? Fora o Nasdaq, que é o gráfico que está pior, é o pior dos gráficos, o Dow Jones e o SP500 tecnicamente estão super saudáveis, tá certo? Temos que ficar atento aos próximos dias, ver como é que o mercado vai reagir a essas notícias, tá certo? Mas a princípio não tem nada que se preocupar não, tá? Não significa que vai ficar tudo tranquilo,
mas tecnicamente trata-se de uma correção saudável, até porque, olha só, a gente tem no gráfico essas médias móveis aqui servindo um suporte muito forte. A gente viu que olha só, em novembro teve essa forte derretimento aqui no mercado. Olha só como o mercado respeita essas médias móveis. O Dow Jones tocou essa média móvel de 200 e logo depois, ó, pá, ó o tiro que teve, tá certo? Então, pessoal, a princípio, tá, eu aconselho a vocês, a quem tem conta pequena, ficar de olho nos próximos acontecimentos. Quem tem conta grande pode fazer esses trades curtos, né, de entrada e saída rápidas, porque realmente o mercado está oscilando muito durante o dia, no intraday ele está oscilando muito, tá certo? Ele começa em alta e termina em queda, ou vice-versa, ele começa em queda e termina um pouco em alta, tá certo? Então, quem tem conta pequena, eu aconselho a esperar um pouco mais para ver o que o mercado vai decidir. Mesmo embora tecnicamente os gráficos estejam saudáveis, ok? Mas o mercado oscilando desse jeito é que dá boas oportunidades para a gente. Olhar só essas duas ações aqui, para a gente dar uma olhada além dos índices que a gente viu. A Apple veio de uma... Eu lembro que eu entrei aqui, ó, eu fiz essa entrada, acho que foi exatamente aqui, nesse dia aqui. Eu acho que eu saí por aqui, né? Foi um meio mão de alface, porque olha só, eu saí 161, acho que foi 160 inclusive que eu saí. O mercado, olha só, tocou em 182. Mas enfim, faz parte, tá? Então Apple tá nessa sequência de alta maravilhosa aqui, topos e fundos ascendentes, tá certo? Teve esse rompimento desse último fundo aqui, formou um pivô de baixo, perdeu inclusive essa média móvel de 20, tá certo? Então a gente tem esse último fundo, esse penúltimo fundo aqui, também servindo de suporte. Embora tenha formado um pivô de baixo, eu acho que essa correção aqui é super saudável, mesmo tendo perdido esse fundo aqui, tá? Eu acho super saudável. Vamos traçar aqui uma FIBO, vamos ver aqui, vamos ver no diário, vamos traçar a FIBO aqui no diário, vamos ver qual o tamanho dessa retração aqui, dessa correção. Cara, olha só, ele tocou praticamente, é o que eu falo, o mercado ele reage. Aqui, ó. Olha só como ele tocou nesse 0.7 de FIBO, nesse dia que ele tocou, ó. Tocou aqui no 0.7 de FIBO e reagiu, tá certo? Mesmo ele fechando em queda, tá certo? Nesse candle vermelho aqui, mesmo ele tendo fechado em queda, ele respeitou essa linha de FIBO aqui, ó, tá? E reagiu, tá certo? Então, é o que eu tô falando, a princípio é uma correção saudável. Vamos olhar aqui no semanal, um mensal, ó, um mensal também bem esticado, a gente vê que tem algumas bases de preço sendo formadas, ó, tá certo? Seria super natural formar uma outra base de preço aqui no mensal para continuar subindo de forma saudável. Vamos ver aqui no semanal. No semanal tá mais claro aqui a busca por uma base de preço de um fundo ascendente. Nada, também tecnicamente nada que te preocupe, tá certo? Mais uma vez eu repito, tecnicamente está super saudável. Embora esticado no mensal, o movimento aqui está bem saudável, mas não significa que não haja volatilidade, não haja grandes movimentações de preço. Te viu que, olha só, no primeiro dia de 2022 teve esse candle gigantesco aqui. A Apple fez novas máximas aqui, fechou em novas máximas, inclusive 182, ó, e depois fechou a semana
em 172, tá certo? Então perdeu $10 por ação em 3 dias, 4 candles, tá certo? Então é um movimento muito grande, uma oscilação muito grande de preço. Mas tecnicamente eu considero esse movimento muito saudável ainda, tá certo? Mas não significa que tenha já encontrado o fundo, tá? E que agora vai reverter. A gente tem, por isso que eu estou falando, o movimento tecnicamente está bem saudável, mas tem que formar agora um candle verde e com volume para que a gente enxergue que esse movimento aqui foi uma correção saudável buscando uma base de preço, um fundo ascendente, e que agora ele vai repicar para fazer novos movimentos de alta, tá certo? Então a gente vai esperar um próximo candle verde aqui com volume para poder abrir uma posição, tá, com stop bem curtinho, buscando identificar aqui essa base de preço e fundo ascendente aqui no diário para voltar o movimento de alta, ok? A Amazon, eu também fiz uma trava de alta, embora o gráfico da Amazon não esteja, não seja dos melhores, tá certo? Mas qual foi o racional que eu tive quando eu montei essa trava de alta? Eu montei essa trava de alta justamente nessa acho que foi nesse, não sei se foi nesse candle, acho que foi nesse primeiro candle aqui. Foi nesse primeiro candle aqui, quando ele fechou abaixo da média móvel de 200, eu abri uma trava de alta aqui, tá certo? Ela ainda não reagiu, a gente vê aqui que ao invés dela reagir, ela não reagiu. Teve até esse dia aqui que reagiu, mas foi um falso rompimento da média móvel de 200, logo depois ele voltou, não conseguiu se manter acima da média móvel de 200, porém eu entrei nessa trava aqui justamente porque estatisticamente eu percebi que toda vez que a Amazon rompe essa média móvel de 200, ela logo em seguida ela se recupera e fecha acima dela, tá? Então esse foi o racional que eu tive ao montar essa trava de alta, tá certo? Foi baseado na média móvel de 200, mas realmente o gráfico da Amazon não é dos melhores, tá? Olha só, a gente vê aqui no gráfico mensal totalmente lateralizado o gráfico da Amazon, então não é realmente dos melhores. Vamos colocar aqui no semanal para mostrar para vocês. Olha só, tá nesse padrão de equilíbrio aqui já há muitas semanas já, ó. Fica sempre oscilando nesse range aqui. Quando eu abri também, eu olhei o gráfico semanal e vi que a Amazon sempre vinha respeitando essa média móvel de 50, tá? Eu abri a posição, acho que deve ter sido nessa semana aqui, quando ele encostou, tá certo? Logo depois os outros candles não reagiram, e pela primeira vez em muito tempo ela fechou abaixo da média móvel de 50, tá certo? Isso não é bom. Vou ficar monitorando para ver se eu faço algum manejo nessa minha trava, tá certo? Mas o racional foi esse. Eu entrei tanto no diário, quando ele rompeu a média móvel de 200, buscando uma reversão para cima da média móvel de 200, como também eu vi que a Amazon sempre estava respeitando essa média móvel de 50, tá? Há muito tempo. Porém, nessa última semana aqui, ela fechou abaixo da média móvel de 50, tá? E isso não é bom para minha operação. Vou ficar monitorando. Como é uma trava de alta, eu ainda tenho tempo, eu tenho 3 semanas, ou seja, tenho 3 candles ainda para fechar acima dessa média móvel, voltar para cima dessa média móvel de 50.
e no diário para que ela volte a fechar acima da média móvel de 200, ou no semanal que ela feche acima da média móvel de 50, e no diário que ela venha a reagir fechando acima da média móvel de 200, ok? Então esse foi o racional que eu fiz. Vou ficar monitorando nos próximos dias o mercado, e se eu precisar fazer algum manejo, depois eu falo para vocês o que eu fiz, tá certo? Então, boa semana a todos, tá certo? Estudem. Quem tem conta pequena, eu aconselho ficar só observando por enquanto. O mercado está com muita volatilidade. Quem tem conta grande pode ficar fazendo day trades, pode até se arriscar um pouquinho, tá? Botando stops bem curtos, tá certo? E de qualquer forma estudar, vamos ver o que o mercado vai digerir de informação nessa próxima semana, tá? E se ele vai demonstrar alguma reação, tá certo? E a gente vai falando nos próximos pregões, a gente vai sempre fazendo alguns estudos, como se foi o comportamento dos próximos pregões, tá certo? Pra gente sempre ir estudando. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso aí, tá certo? Valeu!